que vem formar essa egrégora que a gente reunido forma. Bom, quando o Adriano me lembrou que era eu hoje aqui, o que eu ia falar? E aí eu me lembrei que eu não vim aqui falar de Francisco ainda, e que é um tema que me agrada muito, falar de Francisco de Assis. Eu não sei se vocês já assistiram alguma palestra minha, alguma live falando sobre ele. Nenhuma é igual, porque Francisco tem muitas e muitas passagens maravilhosas para a gente falar. E é interessante que nessa jornada de eu conhecer Francisco de Assis, eu falo que é uma jornada, é um caminho, e que as coisas vão se revelando. Porque, inicialmente, como eu faço parte da USE, chegou um livro lá, do De Luca, falando do Francisco. E como o De Luca é um autor muito famoso, cada obra sua já vendeu mais de 1 milhão de livros, nós falamos, vamos trabalhar, então, o livro do De Luca, porque a nossa livraria está precisando de um up, né? Está meio lá jogadinha, as traças, precisando de reviver. E aí eu peguei, então, o livro do De Luca e falei, antes de eu falar do livro, eu vou ler. E eu me surpreendi desse livro aqui. Por quê? Ele simplesmente me cativou mais ainda a figura de Francisco de Assis. Porque anteriormente eu achava que Francisco de Assis era aquele santo que era padroeiro dos animais, que tinha aquela oração linda. Então eu me simpatizava por Francisco. Até que eu soube que em 1500, a Regina já leu o livro, eu tive um convívio, né, numa reencarnação passada, eu tive um irmão franciscano. Então, as coisas foram se ligando. E aí eu fui ler Francisco. E aí eu falei, meu Deus, agora eu entendo por que é que eu me identifico tanto com Francisco. Primeiro, porque ele somos nós. Somos nós nessa caminhada atrás de Jesus. Aquela saudade que a gente sente de Jesus, Francisco também sentia. E aí eu li o livro todo, fiquei maravilhada, fui fazer publicidade do livro para a USE. E aí o Osmar, que é o presidente, chegou e falou para mim, você já descobriu quem foi Francisco de Assis? E eu disse, quem foi Francisco de Assis? Francisco foi Francisco, não sei quem ele foi. E aí ele disse, Francisco de Assis, eu não vou te dizer quem foi, mas leia o livro do João Nunes Maia. E você vai se surpreender quem foi Francisco. Então, para vocês que não sabem, Francisco foi João Evangelista, o apóstolo amado do Cristo. Que coisa mais linda, né? E aí eu fiquei muito feliz, li o livro, né? Tive que esperar porque não tinha. Chegou, fui lá correndo pegar, li o livro toda feliz. Até chegar o livro, eu achei o PDF na internet. Fui ler, mas eu queria o livro, porque eu gosto de grifar, eu gosto de marcar, porque depois eu gosto de voltar lendo os trechos mais importantes que eu grifei. E eu estava feliz, tá bom. João Evangelista, Francisco de Assis. E aí alguém me disse assim, por isso que eu falo, a vida se revela aos poucos. Alguém chegou para mim e disse assim, mas você já sabe que a gente estava com o Francisco aqui pertinho da gente? Falei, ah, é? Assiste a palestra de Geraldinho Lemos Neto. Vocês já sabem quem foi Francisco de Assis, aqui pertinho da gente? Alguém sabe? Chico Xavier. É demais. Calma, calma. Então, aí eu fui ler. Tem mais um de Francisco, tem outros lá em casa, não dá para trazer tudo. Aí eu fui atrás. Até que eu achei, fui assistir a palestra do Geraldinho e descobri Kardec prossegue. Kardec prossegue por quê? Kardec é o nosso Chico Xavier. Ele reencarnou no início do século para completar a obra que ele não pôde fazer durante a sua
encarnação como Allan Kardec. Então, ele veio dar continuidade à obra. Esse livro aqui, porque nós temos muitos espíritas intelectuais, né, que ficam tentando intelectualizar as coisas, tudo eles querem racionar e não queriam aceitar que Kardec era Chico Xavier, que Chico Xavier era Kardec. Então, teve uma celeuma no mundo espírita, e quando o Adelino da Silveira resolveu escrever esse livro, Kardec prossegue, Chico Xavier, que não sabia que ele estava escrevendo esse livro, ligou para ele, né? Ele foi surpreendido, porque o Chico ligou para ele e disse assim: meu nego, esse livro que você está escrevendo não publique agora, porque vai causar uma celeuma. E o mundo espírita, né, o movimento espírita ainda não está preparado para isso. Eu mesmo me recordo que eu estudava com o Richard Simonetti, e eles não aceitavam a possibilidade de Kardec ser Chico Xavier. Mas, nesse livro, o Richard teve que se render. O Richard, em 2016, publicou na revista espírita não, no jornal, que Kardec era Chico Xavier. Chico Xavier era Kardec. Então, não adiantou todos aqueles argumentos, tinham personalidades distintas. Quem é que conviveu com Kardec? Quem é que pode dizer que ele não tinha personalidade de Chico? Ah, mas ele não tinha a intelectualidade do Chico Xavier. Chico Xavier era um homem muito simples, não tinha todo aquele intelectualismo. E o véu do esquecimento? E a necessidade de se deixar o que foi para se fazer uma nova jornada, mas trazendo a sua bagagem moral. E quando Chico Xavier foi colocado na frente para dar aquela entrevista no Pinga Fogo, aí ele mostrou Kardec. Aí toda a intelectualidade de Kardec veio à tona. E todos os doutos que estavam lá tiveram que se render à intelectualidade de Kardec, que estava diante ali na figura de Chico Xavier. Então, eu fiquei maravilhada, porque é demais. Fiquei um pouco triste de saber que a gente estava com um apóstolo do Cristo logo ali e eu não fui conhecer, né? Eu era muito nova na época, não sabia da importância do nosso Chico Xavier. Mas essa é toda a história, toda a jornada que eu fiz e que eu fiquei maravilhada. E eu queria ler para vocês um trechinho da pá de cal que o Richard Simonetti escreveu. Quando Chico Xavier faleceu, ele disse: eu cogitei da possibilidade de ser ele a reencarnação de Kardec. Não obstante, comentei em artigo que era preciso dar um tempo para que o assunto deixasse o terreno das especulações e surgissem evidências contra ou a favor. Acontece que mais breve do que eu imaginava, sem destacar nomes, a fim de não incorrer na indelicadeza da omissão, eu parabenizo o esforço dos confrades que nesses últimos anos acumularam tantas evidências que não há como negar que os dois nomes identificam a mesma pessoa. Quem conheceu a seriedade do Richard Simonetti, como eu conheci, quem conheceu o homem de Richard Simonetti, ele mesmo diz aqui, todo mundo que me conhece me acha sisudo, me acha pela timidez. E aí nós vamos julgar que Chico não era Kardec porque Chico era de uma personalidade doce, mansa. Nós convivemos com Kardec para dizer que ele não era doce, manso, né? Digamos que a pá de cal, sobre qualquer dúvida, está na manifestação de Santo Agostinho, em 3 de outubro de 1919.
na Federação Espírita Brasileira e por intermédio de um médico, Albino Teixeira, quando era prestada uma homenagem ao codificador na comemoração do seu natalicio. A referida mensagem foi publicada pela revista Reformador em edição daquele mesmo mês. Oportuno lembrar que Albino Teixeira foi respeitável psicógrafo semimecânico, cuidadoso quanto à pureza doutrinária, fiel cumpridor dos seus deveres como primeiro secretário da FEB e muito ativo no serviço de atendimento aos necessitados da terra e do além. Então, o leitor que é familiarizado com a leitura mediúnica certamente conhece como iluminado espírito que transmitia mensagens sintéticas e sábias psicografadas por Chico Xavier. Então, justificando a ausência do homenageado, Santo Agostinho diz: não podendo Allan Kardec vir pessoalmente, não podia vir porque já estava reencarnado. Agradece a homenagem que lhe prestais. Eu, delegado por aqueles que o assistiram, declaro-vos que, gentil e carinhosamente, nós acolhemos os eflúvios do preito da gratidão. E a seu tempo nós transmitiremos ao nosso e ao vosso irmão, que em obediência às novas instruções, entre vós de novo se encontra. Santo Agostinho estava dizendo, ele está entre vós novamente, para dar maior amplitude à salvadora doutrina da humanidade. E aí pergunta-se, quem além de Chico Xavier, que naquela data estava com 9 anos, deu maior amplitude à doutrina? Ao Espiritismo. Quem? Os contestadores costumam argumentar de que não há grandes mudanças para o espírito entre uma reencarnação e outra. Então, a alegação dos contestam é essa. Segundo o seu parecer, ambos são muito diferentes. Alguém confundiu aqui com o Kardec para dizer que ele era diferente do Chico? Sim. Tanto na condição intelectual como psicológica, a maneira do ser, eles diziam que eram diferentes. Mas nos dois pinga-fogos, produzidos pela extinta TV Tupi em 1970, na década, nós vemos Chico dotado de invulgar cultura, respondendo às mais variadas questões com propriedade, diferente daquele mato mineiro, né? De poucas letras, parcos conhecimentos que muitos imaginavam. Era o próprio Kardec a dialogar, lembrando erudito professor diante de assombrados discípulos. Então, circula na internet episódios e comentários de Chico que revelam que era um sábio em trânsito na Terra. Quanto à psicologia, o jeitão de cada um, a palavra de um amigo, como afirmar que eles eram diferentes se a gente só conhecia os textos de Kardec? Mas quem conviveu com Kardec dizia que ele era um homem muito bem-humorado, fazia muitas piadas, adorava receber os amigos na casa para comer, igualzinho o nosso Chico. Chico terminava suas reuniões 2, 3 horas da manhã e levava aquele povo para a mesa lá tomar o café, comer um queijo, pão de queijo, e isso ia até às 5 da manhã. Às 5 da manhã ele ia dormir até às 6, levantava às 6 para fazer as orações e ir trabalhar. Essa era a vida do nosso apóstolo do Cristo que estava aí. Então, a palavra escrita pode revelar a cultura de alguém, mas dificilmente dará a ideia de como se relaciona com as pessoas. Eu conheci o Richard dentro da casa dele. E posso dizer, ele era muito engraçado, muito simpático, bacana. Ele era diferente lá no centro, ele era tímido. Mas com quem ele tinha uma proximidade, era o tempo todo fazendo gente. Eu costumava levar ele na casa dele, eu dava carona. Ele falava para mim, menina, você me leva para casa? Eu levava, a gente ficava meia hora, 1 hora parado no portão, conversando, rindo, falando sobre a doutrina, trocando experiências. Então, isso é muito diferente, você julgar uma capa, né, pelo livro. Então, aquelas fotos do Kardec escrito lá, primeiro que na antiguidade ninguém tirava foto sorrindo. Não era de bom tom, né? Então,
isso não demonstra quem era Kardec. Geralmente, a gente imagina como um homem circunspecto e austero. E essa é uma ideia equivocada de sua origem. Não apenas no seu estilo literário, mas particularmente pelas fotos que eu acabei de falar para você. Diz Salcer, que é o biógrafo de Kardec, erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec deveria ser uma pessoa fria e austera. Nada disso. Era um homem expansivo, sempre disposto a distrair, sempre fazendo anedotas e a alegrar os amigos que frequentemente convidava para refeições em sua casa. Gostava de rir, um belo riso, era franco, comunicativo e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Bom, aí ele vai dando todos os argumentos que ele, Richard Simonetti, não tinha sombra de dúvida de que se tratava da mesma pessoa. Bom, então eu convido a vocês a conhecerem esse livro. É maravilhoso, Kardec prossegue. Passado um tempo, Chico ligou e autorizou a publicação, falou, agora está na hora, pode publicar o livro. Ele mesmo tinha exemplares e autografava, entregava aos seus amigos que frequentavam a sua casa o livro. Geraldinho, né, que já tinha as suas suspeitas de que se tratava também da mesma pessoa, sempre queria perguntar para o Chico se ele era Kardec. Não tinha coragem, porque o Chico tinha aquela autoridade moral. Você chegava para perguntar e eu não vou perguntar. E aí um dia ele criou coragem e falou, Chico, você sabe onde está Kardec? E ele disse, posso te dizer que ele está trabalhando comigo. Porque com aquela humildade que ele tinha, ele não ia dizer, você está diante dele. Porque o verdadeiro profeta, ele não se revela, a não ser pelas suas obras. Ele nunca vai dizer, eu sou um profeta. Pelas suas obras você vai entender. E Francisco de Assis é um espírito filógico que antes de ser João Evangelista também teve toda a sua jornada. Também começou como nós, simples, né, e sem conhecimento. E foi, então, galgando, até que teve a reencarnação junto com Jesus. E teve a felicidade de ser o apóstolo amado de Cristo. O apóstolo que Jesus confiou à sua mãe e pediu para que ele cuidasse de Maria, porque Jesus sabia que iria sofrer, né? O Calvário, que teria que ir embora, e deixou então João Evangelista os cuidados de sua mãe. Era o apóstolo amado de Cristo. E João Evangelista, então, num momento muito importante que a humanidade estava enfrentando, como nós também estamos. Porque de tempos em tempos nós vamos sempre passar pelos flagelos, né? Que a gente fala lá na Gênesis, flagelos destruidores, né? Mas que são necessários para a gente acordar, para o planeta se modificar, para construir uma nova casa, é necessário derrubar a casa que há ali. Então, de tempos em tempos, Jesus, o governador do planeta, manda para nós seus missionários para que nos ajudem a passar por esse momento difícil. Nós sabemos que Emmanuel já está entre nós, já está na fase adulta, né? Da adolescência para a fase adulta. Logo, ele vai se revelar pelas suas obras, e não eu sou Emmanuel, né? Já está entre nós. Então, e entre outros missionários que nós não sabemos, mas que estão aqui. Então, João Evangelista pediu para em 1218 estar aqui conosco, na figura do nosso querido Francisco de Assis. E Francisco de Assis, dessa vez, pediu uma prova muito difícil, porque ele tinha também um comprometimento com aquele espírito que lhe daria a vida, Pedro Bernardoni. Então, ele pediu para nascer daquele rico comerciante e, nascido de Pedro Bernardoni, que vocês vão saber só por quê. Por que ele fez essa escolha aqui? É muita história para contar. Mas o Francisco, então, pediu para nascer dessa família rica e passar pela difícil prova da riqueza.
e quase se perdeu. Porque um missionário, qualquer um de nós, mesmo tendo uma história, né, uma história reencarnatória vitoriosa, quando nós pedimos para retornar aqui, para ajudar algum ente querido, nós podemos também naufragar. A gente pode naufragar, mesmo tendo aquela bagagem. Porque nós chegamos aqui e encontramos a porta larga da perdição, que é o planeta, né? Com tantas distrações como nós temos. Vocês mesmos poderiam não estar aqui, poderiam estar na frente da televisão, assistindo, né? Os streamings, né? As TVs que você assiste a hora que você quer, os programas que você quer. Vocês fizeram uma escolha muito acertada de estar aqui se iluminando, mas poderiam ter feito outra, porque nós escolhemos, pelo nosso livre-arbítrio, onde nós queremos estar. Então, mesmo um missionário chegando aqui, ele se depara com facilidade, então foi diferente para Francisco. Nascido de uma família rica, o pai dele era um dos mais ricos comerciantes de Assis. Francisco tinha as melhores roupas, o pai dele importava tecidos nobres da França, e os melhores ele já separava para Francisco. Francisco tinha uma casa maravilhosa, Francisco dava altas festas, Francisco era pródigo em gastar o dinheiro do pai, né? Fácil gastar o dinheiro alheio, né? E assim, Francisco era conhecido pela cidade inteira como o playboy da Úmbria, né? Que era aquela província italiana. Mas, um dia, como a vida também se revela para a gente, infelizmente pela dor, Francisco também recebeu o chacoalhão. Porque, meu filho, meu missionário, você não está aí para se divertir. Você não foi aí para passar, né? Numa vida, um doce farniente, né? Uma doce fazer nada da sua vida. Você tem uma missão. E aí, o primeiro acorde, chacoalhão que Francisco recebeu, foi quando adentrou na loja do seu pai um mendigo e pediu uma esmola em nome de Deus. E Francisco mandou que ele se retirasse da loja. Saia daqui, enxotou. Mas quando ele fez isso, ele recebeu o primeiro sinal. Ele se sentiu muito mal. E ele pensou, se fosse um dos nobres de Assis, eu teria colocado o tapete vermelho. Mas como era um mendigo, eu enxotei aqui da loja. E aí ele saiu correndo atrás desse mendigo, com todas as moedas que havia no caixa, né? O dinheiro na época era moeda, então não é pouca coisa, ele pegou tudo, pegou um corte de tecido caro e foi atrás do mendigo e doou para ele. E voltou para a loja. Nesse momento, ele sentiu uma felicidade, ele se sentiu estranhamente feliz como nunca. Nenhuma festa, nenhuma bebedeira, nada tinha lhe causado uma felicidade tão grande quanto aquela. Então, ele começou a experimentar a felicidade da caridade e da centelha divina que tinha dentro dele. E a partir desse momento, ele começou a questionar, porque o pai dele queria que ele fosse para a guerra, porque não bastava ser rico, era necessário ser nobre, porque a partir do momento que você tem um título de nobreza, você se destaca na sociedade. Então, o pai dele queria que ele se tornasse um cavaleiro para ser um nobre. Então, Francisco se inscreve para ir lutar na guerra. Naquela época, as cidades italianas brigavam entre si pelo poder. Então, Perúdia brigava com Assis. E Francisco, então, foi para a guerra. E nessa guerra, Francisco perdeu a guerra, foi preso, ficou um ano preso. Por quê? Não mataram Francisco? Porque o pai dele era muito rico. Eles examinavam os prisioneiros. E eles viram uma maneira de pedir resgate pela vida de Francisco. E o pai do Francisco pagou uma quantia muito grande para ter o filho de volta. E Francisco volta, mas volta modificado. Por quê?
porque lá, aprisionado, Francisco teve um sonho. E nesse sonho, ele via alguém que dizia: quem você quer seguir? O servo ou o Senhor? Né? E aí ele disse: o Senhor. Então você volta e reconstrói a minha igreja. Mas Francisco voltou e ainda assim voltou derrotado, humilhado. O pai dele pagou o resgate, foi trabalhar na loja do pai, e aquele pensamento, aquele sonho sempre na cabeça dele. Ele saindo, fazendo caridade para o povo, o pai dele muito desgostoso com o seu comportamento. O que aconteceu? Novamente, um amigo convence Francisco a ir participar da cruzada. Naquela época, Francisco de Assis reencarnou porque a humanidade estava passando pela cruzada, a briga da Terra Santa, né? A Igreja Católica contra os muçulmanos, querendo as Terras Santas para ela. E Francisco, então, se inscreve para a cruzada, para ir lutar novamente. Olha a ironia, um homem que prega paz indo para a guerra. E Francisco vai, então, novamente para a guerra. E lá, novamente, essas visões o atormentam e ele pede baixa. E aí é pior ainda, né? Não veio derrotado, veio como alguém que desistiu de lutar. E aí Francisco volta, e aí o pai dele não se conforma, e ele diz que ele vai reconstruir a igreja. Mas ele entendeu que aquela reconstrução era literal, é chegar aqui e começar a construir o que está destruído. E a igreja estava em ruínas, não tinha teto, não tinha... Era como aquele poema do Vinícius de Moraes, não tinha teto, não tinha nada. Então, Francisco começa a reconstruir, pega o dinheiro do pai dele para comprar materiais e começa a construir. O pai dele fala: mas o que é isso? Você quer fazer caridade? Faça com o seu dinheiro. E vai e denuncia Francisco ao bispo de Assis. Cada cidade tinha sua autoridade, e a autoridade eclesiástica era uma autoridade judicial. Os casos de família não eram julgados pelo juiz de direito, eram julgados pela autoridade da Igreja Católica. Então, em uma audiência pública, Francisco é denunciado, né, publicamente ali pelo seu pai. A maioria dos moradores da cidade interessados, porque eram figuras, né, notórias na cidade, um rico comerciante, então a cidade inteira foi no julgamento ali. E aí o Francisco falou: olha, o senhor tem toda a razão, meu, eu estou fazendo caridade com o seu dinheiro, mas a partir de agora eu vou então seguir o meu pai que está no céu. Ele vai ser o meu norte, a minha diretriz. E tudo que eu tenho, então, vem do Senhor. E é o momento que Francisco se desce, né, tira toda a sua roupa lá, publicamente, e o bispo, comovido com aquelas palavras, com aquela sinceridade de Francisco, tira o seu manto e cobre Francisco. E, a partir daquele momento, se torna um grande protetor de Francisco de Assis. Francisco, então, vai viver na Vila dos Leprosos, porque além da cruzada, a humanidade ainda estava vivendo a praga, né, a doença da lepra. E os leprosos eram tirados da cidade e delegados a um lugar ermo para que ninguém tivesse contato com eles. E Francisco, então, vai cuidar e vai morar no Vale dos Leprosos. E aí, durante o dia, ele vai reconstruir a igreja de São Damião, que ele achava que era uma reconstrução literal da pedra, do chão. Mas, com o tempo, a vida se revela aos poucos. Ele foi entendendo que a construção era mais profunda, era uma construção mesmo dos fundamentos da igreja, que tinha se perdido na riqueza. Então, Francisco vai entendendo aos poucos que a reconstrução era muito maior. E houve um momento que eu gosto muito, eu nem conhecia a história de Francisco, mas era uma passagem que um dia me falaram, quando eu estava na faculdade,
alguém me contou esse trecho de Francisco e eu nunca mais esqueci. E Francisco foi questionado pelos amigos ricos, foram até lá as ruínas da igreja e disseram para ele: Francisco, você enlouqueceu? Olha os seus trajes, olha como você está agora. Vamos fazer assim? Desiste disso daí, que todos nós vamos te ajudar a construir a igreja, com dinheiro. A gente contrata os pedreiros e tudo mais. Você não precisa pôr a mão na massa, você não precisa fazer o que você está fazendo. E Francisco disse assim para ele: houve um tempo em que eu também acreditei em palavras. E bastou isso para que os amigos também se despojassem de suas roupas, vestissem o traje de um franciscano e aderisse à causa de Francisco de Assis, que era a Ordem dos Três Menores. Eles assim se denominavam. E toda a passagem, então, de Francisco é linda demais, não dá para contar ela totalmente aqui, mas você vai percebendo que Francisco, como nós, muitas vezes, não sabemos qual é a nossa missão, o que é que a gente tem que fazer. E é por isso que eu me identifiquei muito com Francisco. Porque tem momentos que eu falo assim, tá, eu não sei nem mais por que eu estou aqui. Eu já criei meus filhos, já estão caminhando sozinhos. O que eu vou fazer? Sabe aquela síndrome do que fazer? Né? Eu falo, e agora? O que eu faço? E Francisco também tinha esses momentos. A conversão dele não foi assim, eu vou seguir os passos do Cristo e acabou. Ele tinha muitas dúvidas pelo caminho. Ele tinha muitos contrários à sua causa. Por quê? Francisco desagradava os ricos porque ele desprezava o dinheiro. E desagradava os pobres porque também desprezava aquilo que os ricos, os pobres, tanto queriam, ter dinheiro. Então, olha a situação de Francisco, não agradava nem grego nem troiano. Os pobres achavam um absurdo ele ter abdicado da riqueza, o achavam louco. E os ricos o achavam também um louco. Como pode abdicar de dinheiro? Então, Francisco não agradava a ninguém, agradava os sofredores que se sentiam acolhidos. Então, Francisco não é alguém que nasceu pronto, ele foi se construindo. Mesmo ele sendo um apóstolo de Cristo, ele era um espírito também em progressão, né, de ascensão, como todos nós. Nós um dia chegaremos àquela escala dos espíritos puros, mas não era. Ele também gostou dos vinhos, das festas, dos bebedeiros. Ele também tinha algo a depurar, a entender como é difícil nascer rico, como é fácil se perder. Então, ele foi devagarzinho, aprendendo que aquilo não era a vida que lhe trazia felicidade, que a felicidade era seguir o Cristo. E aí, quando ele tinha dúvida, os amigos dele, né, começaram a aumentar cada vez mais a ordem. Então, os amigos falavam, e agora, Francisco, o que nós vamos fazer? Ele falava, não sei, vamos abrir o Evangelho. Era sempre assim. E aí ele lia o Evangelho e eles seguiam o que havia saído ali para eles seguir. Então, sempre que aparecia uma dificuldade, uma dúvida, um problema, sabe o que fazer? Vamos rezar. Vamos pedir para que Deus, para que Jesus me ilumine. Então, foi assim o caminho de Francisco. E Francisco convida a gente para seguir esse caminho. Ele era alguém marcado, porque ele nasceu para seguir os passos do Cristo. Ele era o apóstolo amado de Cristo. Vocês sabiam que ele nasceu num estábulo, como Jesus? Francisco nasceu num estábulo. Eu fiquei surpresa. A senhora Pia Bernardoni estava sentindo as dores do parto. E a criança não nascia. E o Pedro Bernardoni, pai de Francisco, estava em viagem à França. Ele chama Francisco em homenagem à França. Francisco significa pequeno francês. E ele não nasceu Francisco, ele nasceu Giovanni de Bernardoni. Mas o que aconteceu com o nosso Giovanni? O pai dele, quando chegou, ele havia nascido, e aí o pai dele soube que ele nasceu no estábulo da casa. Por quê? Bateu um peregrino na porta quando a senhora estava lá nas dores do parto e avisou: a criança só nascerá no estábulo.
olha isso, que coisa mais linda. Já não era um sinal, né? E ela foi levada para o estábulo. E a criança nasceu rapidinho. Ali estava dias em trabalho de parto e a criança não nasceu. Nasceu no estábulo. Por quê? Para imitar o nosso Mestre Jesus. Era alguém que viria para mostrar que nós podemos imitar os passos de Jesus. Ah, mas eu não nasci no estábulo. Tudo bem. Mas nós nascemos no planeta Terra e nós temos o Mestre como modelo. E com essa história de que, assim, muita gente, às vezes você vai falar, ela fala assim, ah, eu não sou Jesus. Está querendo, está na hora de ser, está na hora de imitar. Um pouquinho que seja. É lógico que nós não vamos ser um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Allan Kardec. Mas está na hora da gente começar a dar o passo em direção ao Cristo. E Francisco também teve desvios, mas retornou à estrada. Então, ele nasce no estábulo. Vocês sabiam que o primeiro presépio foi criado por Francisco? Francisco de Assis. Ele que recriou toda a história da manjedoura do nascimento de Jesus. Francisco encontrou Clara, que também era um vaso escolhido. Clara, se a gente for estudar a história dela, que eu não estudei, eu só sei superficialmente, é a nossa Joana de Cusa, que viveu com Jesus também. É a nossa querida Joana de Ângeles, que hoje é mentora de Divaldo Pereira Franco. Então, olha a trajetória desses espíritos luminosos. E nós também estamos numa trajetória. Nós também temos uma missão, embora às vezes nós falamos, ah, já cumpri. Tem outra, a vida vai se revelando. Francisco foi também tendo, ele não sabia que ele ia criar a maior ordem franciscana, uma ordem que é maior do que a Igreja Católica, a ordem. Ele não sabia quantos adeptos também adeririam à sua causa. Vocês sabiam que Santo Antônio de Pádua é franciscano? E Santo Antônio de Pádua teve uma grande dificuldade de aderir à ordem franciscana, porque ele acreditava que para ser franciscano tinha que ser simples de conhecimentos. E ele era um homem muito culto, Antônio, na cidade de Pádua. E ele queria, porque ele se sentiu muito bem quando conheceu a ordem dos franciscanos. Mas ele se achava um peixe fora d'água, porque tinha uma cultura. E aí Francisco teve uma conversa com ele. Aqui, cada um que adere traz o que tem de dom. Então, ele tinha o dom da oratória pelo seu conhecimento. Então, ele era colocado para fazer as preleções aos irmãos franciscanos. São Benedito era franciscano, de origem escrava, era filho de escravos, já nasceu liberto, porque os escravos, que eram seus pais, tiveram a promessa do seu senhor de que a criança nasceria liberta. E ele, então, um negro, aderiu à ordem dos franciscanos. E o que é que ele levou para a ordem? Qual era o dom? Ele era cozinheiro. Então, ele fazia os alimentos, fazia milagre, multiplicava os pães dentro da sua cozinha. Então, às vezes, chegavam irmãos, muitos irmãos franciscanos, e aí eles tinham meia dúzia de pão, e aí os outros irmãos falavam, e agora, Benedito, como nós vamos fazer? Os pães se multiplicavam e alimentavam todos. Então, nós vamos descobrindo os nossos dons. A espiritualidade vai nos ajudando, vai nos munindo, vai trazendo as ferramentas para que a gente possa ajudar as pessoas. E assim é a vida de Francisco. E Francisco nos comove, porque ele também tinha coisas, mesmo diante de toda a sua situação iluminada, ele também tinha algumas coisas que ele não conseguia ainda vencer. Por isso que retornou, como Allan Kardec, como Chico Xavier. A questão do pai dele, ele sempre sentia uma dor no seu coração, porque ele dizia que a pérola mais preciosa era a pérola do perdão. E que ele deveria ter perdoado o pai dele, quando fez todas aquelas acusações, quando
ele não soube entender as razões do pai dele, porque ele não conseguia entender. O pai não conseguia entender a causa maior e ele também não conseguia entender toda aquela raiva, toda aquela fúria, porque o pai dele nunca mais conversou. Foi só na morte de Francisco que o pai apareceu com um tecido para enrolar o corpo de Francisco num tecido muito chique, muito nobre. Mas Francisco pediu para ser despido, para ser enterrado do jeito que ele veio ao mundo. E assim foi feito. Eu não sei também se vocês sabem, não sei se vocês sabem, para finalizar, é muita história sobre Francisco. Uma mais linda que a outra. Muitos milagres, ele era considerado místico porque ele fazia muitos milagres, né? Mas eu não sei se vocês sabem que Francisco conseguiu ganhar um prêmio de Jesus antes de ir embora da terra. Ele apresentava as chagas, os estigmas de Cristo nas mãos, na cabeça, a coroa de espinhos, ele tinha as marcas, e nos pés. E pela sua humildade, ele enrolava e não deixava que as pessoas soubessem que ele apresentava os estigmas do Cristo, porque ele seguiu fielmente os passos do nosso Senhor Jesus. E Chico Xavier sempre dizia: Espiritismo sem Jesus é falácia, conversa fiada. Está cheio de espírita, cheio de ficar. Por que Kardec disse isso? Porque, gente, Espiritismo é Jesus. Não importa se a pessoa estiver equivocada, se estiver falando. Se ela estiver trazendo Jesus para o Espiritismo, acabou. Acabou. Então, Chico sempre se deparava com intelectuais do Espiritismo, os burocratas do Espiritismo. E ele dizia assim, lógico, né? Só para os mais íntimos. Tudo isso sem Jesus é conversa fiada. Porque a gente se identifica com a doutrina, porque a doutrina nos traz Jesus. E é isso que interessa. A gente está aqui hoje porque a gente sente saudade de Jesus. Todas as histórias de Chico Xavier, se vocês forem ler os livros, vocês vão verificar que todos que estão lá no livro, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, renúncia, estava tudo ao redor do Chico Xavier. Tudo. Né? Eram os espíritos que estavam ali. Com exceção a Emmanuel, que estava na espiritualidade comandando todo aquele trabalho do Chico, todos os outros estavam ali. Da época de Jesus. Todos. Então, muita gente questionou Chico Xavier, onde já se viu isso? Quando ele lançou Nosso Lar, nossa, aí quiseram taxá-lo de louco. E vocês percebem que as mesmas, tudo que impingiam a Francisco de Assis, também colocavam no Chico Xavier. Passagens do Chico Xavier, Francisco de Assis também passou. Quando ele foi taxado de mendigo, quando o Papa mandou ele para uma pocilga lá ficar no chiqueiro dos porcos, Chico Xavier também foi confundido com mendigo quando estava em Nova York, foi isso que ele salvou. Chico Xavier foi assaltado como Francisco de Assis foi assaltado. E aí disseram, você foi assaltar esse mendigo? Aí o ladrão falou para o outro, acabaram dando dinheiro para o Chico, porque o Chico falou, não tenho dinheiro, eu tenho muita criancinha para alimentar. Aí o outro bandido disse, mas o senhor é casado? Não, eu não sou, mas eu tenho sobrinho, tenho crianças carentes. Aí o ladrão lá falou assim, dá o dinheiro aí para o Chico, passa aí. O Chico não, dá o dinheiro para ele. E ele falou assim, acredito, sim, dá o dinheiro. E Chico agradeceu, muito obrigado, que Deus nos abençoe. E aí o ladrão falou, você acha que Deus vai nos abençoar? Nós somos ladrões. E ele disse, Jesus foi embora ladeado por dois. Então, se você for lá ver a história dos franciscanos, também foram assaltados. Então, a gente vai passando pelas mesmas situações para ver como que a gente reage. E nós que estamos no movimento espírita, o Adriano sabe, nós encontramos muitas dificuldades para estar aqui.
a gente paga do bolso para vir, a gente paga na casa da gente fazer live, a gente ouve da família da gente que a gente está roubando tempo com ele, e nós encontramos contrários dentro das casas do Espírito, porque existe uma, como se diz, uma concorrência para estar aqui no frente do microfone. E vocês não imaginam o que as pessoas fazem. Ah, estão dando muita palestra para Renata. Ah, estão dando muita palestra para fulano. Né? Então, não é fácil. Nenhum caminho que a gente siga é fácil. Mas nós não podemos desistir. Francisco não desistiu. Veio como Kardec e encontrou muitos contrários. Muitos. E retornou como Chico Xavier e encontrou muitos contrários. Onde eu vou e falo que Kardec foi... Chico Xavier foi Kardec, eu vejo muita gente franzir o rosto. Só aqueles que se debruçam, que leem, que estudam várias obras de Chico, várias obras de Kardec, que se rendem, que percebem. E eu não ligo, não tem problema. Quem quiser duvidar, que duvide. O Chico Xavier foi questionado uma vez, porque disseram para ele, tudo muito bonito que você fala, que você prega, mas você prega isso, o mundo é do jeito que está aí, ó, um guerreando contra o outro, querendo passar a perna no outro. Ninguém acredita nessa história aí de vida após a morte. O que você tem para dizer sobre isso? E ele respondeu, é um direito de cada um não acreditar, de ser quem quiser ser, um direito. Jesus, Deus que nos criou, nos deu o livre-arbítrio, então nós temos o direito de seguir, de acreditar no que nós quisermos. Então, é maravilhosa essa jornada. Eu convido a vocês a lerem esses livros, a explorar mais, a assistir as palestras de Geraldinho Bertos, a ter a paciência com os nossos irmãos que não entendem, que não acreditam na nossa causa. Eu vou dizer para vocês que Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, que era um senador romano, esteve com Jesus. Jesus curou a sua filha Flávia. Falou para ele, a sua filha você vai encontrar curada da lepra. Imagine que não é uma cura gradual. A lepra está na pele. Ele chegou na casa dele, a filha dele estava sequinha, tudo limpinho. Imagina, né? A gente vai ser curado pelo médico, tem demanda um tempo. Jesus falou, vai para sua casa, sua filha vai estar curada. Ele teve com Jesus e ele não teve com Jesus. Então, muita gente fala assim, eu só acredito se eu ver, se acontecer, se materializar um fenômeno. Não vai acreditar. O cara teve com Jesus e não acreditou em Jesus. Então, acredita quem quer, é um direito. E nós que acreditamos, nós temos que nos sentir muito felizes, porque a gente já despertou para o caminho. E que a gente possa seguir esse caminho e com o nosso exemplo, porque Francisco dizia aos seus irmãos, vá e pregue, e se necessário use palavras. O que ele estava querendo dizer? Prega com exemplo. Mostra a sua humildade, mostra a sua dedicação. Não precisa falar. Muitos aderiam à causa de Francisco pelo exemplo. Porque Francisco era um homem simples, de poucas palavras. Então, eu convido a vocês a essa jornada maravilhosa. Esse livro aqui, olha, paguei R$1. Eu não vendo por 100, 200. Aqui, é maravilhoso, você conhece? Esse livro aqui conta a descrição que Emmanuel fez de Jesus. O que era estar perto de Jesus, como era Jesus. E mesmo ele sentindo tudo isso, ele não se rendeu. Mas é linda a descrição que faz o nosso mestre amado. E aí, então, gente, eu vou finalizar uma mensagem de Bezerra de Menezes, que ele faz o prefácio do livro, e diz o seguinte: Francisco ele viveu a mensagem do Evangelho, de modo a consolidar a palavra amor. Ele fez sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia o amor. Não há jeito de se pensar e escrever sobre a caridade sem lembrar desse homem da Umbria. Todos os caminhos por onde ele passou falam dele.
Deixou impregnado no tempo e no espaço nas coisas e na própria natureza. Algo de divino que somente o futuro poderá revelar ainda a grandeza da sua fé. Não se pode lembrar dos Rancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar de assistência social sem que ele esteja no meio. E não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação. Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus. Confortava os doentes, curava os enfermos, instruía os ignorantes, fartava os famintos e vestia os nus. Dava sem receber e ele recebia distribuindo. Amava sem exigências e quando ele era ofendido, ele amava mais ainda o ofensor. Abençoava todos e quando ele era apedrejado, ele servia mais. Falava sem ferir e quando feria, ele compreendia o revoltado. Nunca se indignava e quando em meia revolta, orava com fervor de todos e a todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontava-se quando ele se defrontava com a inércia, ele estimulava o labor. Vamos trabalhar, não podemos ficar em. Tinha como base a felicidade e a alegria. Isso aqui, eu vou fazer um parênteses e vou dizer para vocês. Eu, conforme virei palestrante e dando as palestras, a gente se torna um corregedor. Começa a ficar muito bravo com as coisas erradas. E aí, quando eu fui ler Francisco, eu falei, meu Deus, essa corrigenda é para mim. Porque Francisco, ele era sempre alegre. Ele dizia que quem seguia a causa do Cristo não podia ser sisudo, não podia ser bravo, não podia ser rigoroso. Tinha que ser alegre, feliz, porque servia ao Senhor e não ao servo. Então eu comecei, falei, tem que ser feliz, a causa que eu estou servindo é do Senhor. Tinha como base, então, a felicidade. E quando ele encontrava a tristeza, ele fazia a pessoa ficar feliz e alegre. E quando alguém chegava e falava de doenças, ele enfatizava a saúde, sem esquecer da fé. Então, sabe aquelas pessoas que vivem reclamando? Em vez da gente entrar na vibe dele, falar, você tem isso, eu tenho, que a gente aí começa um concurso, né? Você tem dor nas costas? Aí eu tenho nas costas, no braço, enfatiza a saúde, fala, não, mas você vai se recuperar, você vai ficar melhor. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde eles procediam, para onde eles iam, qual escola ou partido pertenciam. Não era dado examinar a procedência para servir, pois via todos como um filho de Deus. Ele foi bom, foi justo e honesto, foi feliz, trabalhador e irmão, foi perdão, foi manso, mas foi enérgico quando era necessário. Chico era um general. Quem viu o Chico ali na mesa cozinha não sabia os bastidores. Quando tinha que falar não, era não. Sim, era sim. E se falasse alguma coisa de Jesus, aí Chico colocava a pessoa no lugar dela. Enquanto os ataques eram pessoais, ele aguentava. Ele engolia o choro. Mas sobre Jesus ele não aceitava nenhuma crítica. Ele foi um místico, foi homem, foi anjo. Porque ele cultivou no seu jardim virtudes dentro do seu coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Infelizmente, falar de Francisco eu ia precisar de 3, 4 horas para contar, mas tem lá a live, que lá na live eu conto várias passagens do Francisco, as histórias legais, engraçadas. Hoje eu só queria trazer para vocês as descobertas que eu fiz, porque eu descobri que não era só simplesmente Francisco. Ele foi o nosso Chico, que estava aqui do nosso lado, a nossa pátria do Evangelho, que se deu um apóstolo de Cristo. E é por isso que nós somos coração do mundo, pátria do